Boa noite. Boa noite. A paz seja com todos. Amém. Abra sua Bíblia, São João, capítulo 6, versículo 35. E disse-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Até aqui. Amém? Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, Jesus tinha feito um milagre. Ele fez um milagre da multiplicação dos pães. E quando ele fez este milagre, muita gente começou a pensar o seguinte: este é aquele que nós queremos que seja o rei de Israel. Porque eles comeram pão de graça e peixe de graça, e comeram à vontade. E diz aqui a palavra do Senhor que Jesus, ele atravessa o mar, os discípulos vão, mas eles olham, não veem Jesus indo no barquinho, e aí eles ficam meio confusos, saber cadê Jesus. E diz a palavra de Deus que eles pegam uns barquinhos e vão para Cafarnaum procurar Jesus. Eles vão até Cafarnaum porque Jesus morava em Cafarnaum. Como eles não acharam Jesus ali onde eles estavam, eles concluíram que Jesus já estava em Cafarnaum. E eles começam a seguir a Jesus. E eles começam a chegar para Jesus e a intenção deles era que eles queriam mais pão. E Jesus disse para eles o seguinte: vocês estão vindo atrás de mim, vocês estão me procurando porque comeram o pão e encheram a barriga. E Jesus disse: trabalhe pela comida eterna, não pela comida que perece, mas para a comida que permanece para a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, quando Jesus diz essas coisas para eles, eles começam a lembrar lá da história de Moisés, do maná no deserto. Eles chegam para Jesus e dizem: olha, Moisés, lá no deserto, Deus nos deu a comer pão do céu. Eles chamavam o maná de pão do céu. E a intenção era o seguinte: já que o Senhor multiplicou o pão, o Senhor pode continuar, quem sabe, por 40 anos, tratando da gente aqui também, né? Foi 40 anos comendo maná no deserto. Lá no deserto, Deus nos deu o pão do céu. E Jesus, vendo a intenção deles, Jesus disse: olha, Moisés não deu para vocês o pão do céu. Lá o maná não era o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é aquele que
o Senhor enviou, aquele que desceu do céu. Esse é o verdadeiro pão do céu. E o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que o pão do céu era ele, que o alimento espiritual, aquilo que realmente era importante, era Jesus. Não era o pão que eles tinham comido no deserto, nem o pão que Jesus tinha multiplicado, porque eles tinham comido o pão que Jesus tinha multiplicado e comeram quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças que também comeram, e aí não estão contados. E eles estavam querendo aquele pão, e Jesus então aproveita essa história, e eles dizendo que o pão tinham comido, o povo de Israel tinha comido o pão do céu no deserto. Ele diz: não, aquele não era o pão do céu não, o pão do céu sou eu. Jesus é o verdadeiro pão do céu, né? E quando Jesus disse que, porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E quando ele fala isso, eles fazem um pedido: Senhor, dá-nos sempre desse pão. É interessante como o ser humano é difícil de entender as coisas de Deus. De novo eles estavam pensando no estômago, eles estavam pensando no pão que eles tinham comido com peixe. E quando Jesus disse que o pão de verdade vinha do céu, eles falaram: a gente quer sempre desse pão. Mas era o pão que eles tinham comido, era pão para saciar a fome aqui. E Jesus aproveita isso, então é aí que ele chega nesse texto que a gente leu aqui com vocês. E disse-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Agora Jesus começa a dizer: olha, o verdadeiro pão, o alimento espiritual que dá vida ao mundo, sou eu. Ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Será que Jesus estava falando da sede de água, assim, de tomar um copo d'água? Será que ele estava falando do pãozinho? Né? Não, ele não estava falando desse pão que você toma comeu o café da manhã, tomou o café da tarde. Jesus estava falando dessa água, ele estava falando da vida que vem de Deus, do alimento eterno que alimenta a alma, alimenta o espírito, daquele alimento que nos dá a vida, da água da vida, da água que Deus nos dá é a vida que Deus está nos dando através de Jesus. Por isso que ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Ele diz também: quem tem sede, vem a mim e beba. Porque Jesus, ele veio para dar vida ao nosso espírito. Tem muita gente que às vezes nunca passou fome de comida, mas no espírito ele está anêmico, né? Ele não come, ele não bebe, não é? Tem gente que acha assim: ah, eu posso ficar em casa mesmo, e aí está tudo certo. Mas, irmãos, quando nós nos reunimos, nós estamos diante da palavra do Senhor, estamos diante de Jesus, nós nos alimentamos dele, nós bebemos dele. Isso faz bem para a nossa alma, faz bem para o nosso corpo, faz bem para o nosso espírito, e alimenta a eternidade. E nós precisamos desse alimento, não é verdade? Precisamos desse alimento, e Jesus é esse alimento. Jesus é o pão, Jesus é a água que alimenta o espírito e que sacia a sede do nosso espírito, né? Ele disse: quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Olha o nível de incredulidade. Eles tinham visto a multiplicação dos pães, eles tinham comido os pães, peixe multiplicado, era 5 pães e 2 peixinhos, e todo mundo se alimentou e ainda sobrou. Contudo, Jesus disse: mas vocês ainda não creem em mim. E o segredo para que nós tenhamos vida é crer em Jesus Cristo,
é realmente saber e crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que Ele veio e Ele nos deu vida, a vida está nele, a vida está nele. É por isso que Ele fala de alimento, de água, porque sem água e sem alimento a gente não vive. E na eternidade é a mesma coisa, nós precisamos nos alimentar dele e precisamos beber dessa fonte de água que jorra para a vida eterna, que ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Amém? Louvado seja Deus. E ele disse: a gente tinha feito tudo isso, mas não tinha crido ainda. Todo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus não lança ninguém fora. Tem gente que às vezes vai embora e vira as costas para Jesus. Tem gente que faz isso na vida, essa bobagem tão grande, né? Mas tem gente que às vezes acha que, acha que vai um dia, quem sabe no futuro. Pois quando eu estiver velhinho, e aí eu volto para a igreja, eu volto para Jesus, né? Mas tem gente que às vezes não tem o tempo, às vezes não dá tempo, né? A gente não sabe, quem é que sabe o dia de amanhã, não é? Jesus salvou alguém na beira da morte, ele salvou o ladrão na beirada da cruz. Ele salvou só um para que ninguém se desespere, mas também salvou só um para mostrar para que ninguém deixe para essa hora. Quer dizer, ninguém precisa ficar desesperado achando que não. Sempre tem uma oportunidade. Tem gente que tem gente que às vezes não dá tempo. Mas ele salvou um que de repente estava crucificado ao lado dele, 2 ladrões, um de cada lado. Um estava praguejando: se o Senhor é o Filho de Deus, tira-nos da cruz, desce da cruz e tira nós também. E o outro, de repente, olha para aquele homem crucificado ao seu lado e os seus olhos se abrem. Ele olha: esse que está aqui não fez mal nenhum. Esse que está aqui é o rei, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. E de repente ele olha para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Por que ele disse ainda hoje? Tem gente que fica falando: mas Jesus ficou 40 dias aqui na terra depois que ressuscitou. Diz a Bíblia que ele desceu no inferno, foi lá, pregou para os espíritos em prisão, enquanto estava ali no túmulo. Ele foi e pregou os espíritos em prisão. E aí depois ficou 40 dias aqui com os discípulos. Como é que ele disse que estaria hoje no paraíso? Já me fizeram essa pergunta. Acontece que ele é Deus, está em toda parte. Ele é o próprio Deus, ele é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E ele podia fazer todas essas coisas, como estava conversando lá com Nicodemos, e disse: se eu te falei de coisas terrenas e você não acreditou, como vai se eu falar de celestiais? Porque ninguém subiu ao céu a não ser o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele estava conversando com Nicodemos aqui na terra e ele disse: mas eu estou lá no céu também. Amém? São mistérios de Deus. Como é que ele podia? Ele podia. Não é? E diz aqui a palavra de Deus, né? Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus não lança fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quando Jesus disse: eu desci do céu, aquele povo começou a dizer: mas espera aí, como que é isso, né?
Não é este o filho do José, o carpinteiro, da Maria? A gente conhece Maria, conhece José, conhece os irmãos, sabe o nome deles, as irmãs estão todas aqui, conhecemos a família, e ele diz: desci do céu. Como é que ele desceu do céu? Né? Porque Jesus disse que tinha descido do céu. Desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele diz: a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite por dia. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que ninguém se perca. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que o ímpio morra e se perca. Ele quer que o ímpio se converta, deixe os seus pecados e creia em Jesus e busque a salvação e a vida que Ele oferece. A vida eterna. Amém? É isso que Deus quer. Essa é a vontade do Senhor Jesus, essa é a vontade de Deus, é que todos cheguem ao entendimento. Embora a gente sabe, né, que tem gente que vai se perder. Mas não é por causa da vontade de Deus, não é porque Deus quis que ele se perdesse. Ninguém vai se perder porque Deus quis, Deus não quer. Ninguém vai poder chegar lá para Deus: ah, Deus, o Senhor quis que eu fosse perdido. Não. Deus não quer que ninguém se perca, não quer que ninguém seja condenado. Ele quer que realmente todos venham ao conhecimento de Deus, ao conhecimento de Jesus, e que sejam salvos. É isso. Essa é a vontade perfeita de Deus. Só que as pessoas têm livre-arbítrio. Tem gente que fala: não quer. A pessoa vai se perder porque não quer a salvação, não quer Jesus, prefere outras coisas. É ou não é? A pessoa prefere o mundo, o pecado, o mal, escolhe. O mundo é feito de escolhas, e toda escolha traz consequências. Não é assim na sua vida, no dia a dia? Tem gente que escolhe errado as coisas e depois fica amargando o resto da vida um monte de problemas, não é? Escolhas erradas trazem problemas. É ou não é? É ou não é? É verdade, não é? Por isso, a vida é feita de escolhas. E essa escolha que eu estou falando aqui é a escolha da vida. E essa escolha está em você escolher Jesus e falar assim: não, eu sou de Jesus, eu amo Jesus, eu obedeço Jesus e eu quero morar com Jesus. É isso que eu quero, é isso que eu quero para mim. E eu acho que é o que você quer para você também. Amém? Não é isso? Amém. E a vontade do Pai é essa, a vontade de Deus é essa. É que Jesus ressuscite você no último dia. No dia da ressurreição, Jesus vai tirar todos aqueles que creram nele, que já morreram, vão ser ressuscitados dos mortos, e estarão para sempre com o Senhor. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele fala duas vezes: eu o ressuscitarei no último dia. Então a gente não tem medo mais da morte. É ou não é? A gente não fica pensando na morte, a gente não pensa que vai morrer, porque quem tem Jesus, Paulo disse: morrer é lucro. Se eu ficar aqui, vai ser ganho. Se eu morrer, vai ser lucro. Por quê? Porque ele disse: estar lá com ele é melhor, mas estar aqui eu posso ensinar alguma coisa, posso fazer alguma coisa por alguém, posso ajudar as pessoas. Eu falei: então, enquanto eu sou útil aqui, quero ficar aqui, fazer alguma coisa, e quero ajudar as pessoas a encontrarem o Senhor Jesus, né? Portanto, a vontade daquele que viu é essa: que todo aquele que o vê e crê nele tenha a vida eterna e seja ressuscitado no último dia. Amém? Aqui no versículo 47, no mesmo livro aí, no mesmo versículo, está escrito assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Irmãos, muitas vezes a gente fica assim,
Eu vejo, se você observar, você vai ver. Existem muitas receitas, as pessoas falam assim, não. Como é que é para ser salvo? Para ser salvo você tem que crer em Jesus, nascer de novo, ser uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É isso. Quando Jesus entra no nosso coração, a nossa vida muda. Nós somos outra pessoa. A gente nasceu de novo. As coisas velhas, a velharia, aquelas coisas que eram ruins na nossa vida, ficou para trás. A gente lança fora. E agora, tudo é novo. A gente vive uma nova vida, novidade de vida. Amém? Então ele disse que na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Porque você nasceu de novo, está em Cristo, é uma nova criatura. E as coisas que não prestam a gente deixou para trás. Ficou para trás, porque Jesus nos transformou. Não é que a gente vai fazer um enorme esforço, não. É uma mudança na nossa natureza. Amém? Ele muda o nosso ser. Ele muda o nosso ser. E ele disse, eu sou o pão da vida. Ele falou várias vezes, né? Eu sou o pão da vida. Eu dou vida para vocês. Assim como o pão da vida, o alimento da vida para o nosso corpo, Jesus dá a vida eterna para todos aqueles que nele creem, todos aqueles que se alimentam dele viverão por ele. Diz aqui, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Agora ele pega e bate assim, ele mostra para si mesmo, ele diz, este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Quem é este? Diz ele, eu sou, né? Ele está dizendo, quando ele diz este é o pão, ele está dizendo, eu sou o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer, se alimentar dele, não morra, mas tenha vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Mas quando Jesus fala isso, um escândalo geral. Hoje a gente entende, né, o que ele estava falando. Mas naquele tempo, os judeus daquele tempo ficaram escandalizados. Muitos foram embora. Quer dizer, como é que ele vai nos dar a carne para comer, a carne dele para a gente comer? Jesus disse-lhes, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ele estava falando aqui da Santa Ceia, né? Ele estava falando dele, porque a Santa Ceia, ela representa Jesus, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, a aliança que ele fez conosco, o sacrifício dele naquela cruz, né? Ele estava oferecendo ali naquela cruz. Ele deu o seu corpo ali para ser moído, para ser maltratado, né? Ferido, e o seu sangue foi ali, jorrou ali dele, né? E ele estava oferecendo o seu corpo, o seu sangue, para remir todo aquele que nele crê. Ele estava dizendo isso, dizendo com que tipo de morte ele iria morrer para nos salvar. Mas o que aconteceu? A maioria foi embora, só ficou, sabe quem? Os discípulos lá, só os 12. Só os 12. Não está escrito aqui, né? Está escrito depois lá dos 60, que diz, muitos dos seus discípulos, quando ouvindo isso, disseram, duro esse discurso, quem pode ouvir? E aí, muitos se escandalizavam dele, né? E ele disse aqui,
Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes isto: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Por isso vocês veem eu subir para a glória, onde eu estava antes. E depois Jesus vai fazer isso. Quando ele ressuscita, ele sobe aos céus, o corpo, né? Eles começam a ver Jesus subindo, ele começa a subir, até que as nuvens o cobrem. Aí vocês vão se escandalizar mesmo se vocês me virem subir, né? Louvado seja Deus. E Jesus, muitos deixaram de seguir Jesus nessa pregação aqui, porque não entenderam. Eu certa vez preguei uma mensagem aqui, teve gente que ficou muito bravo comigo. Teve gente que saiu bravo, pisando duro, porque não entenderam a palavra, né? E até lembro quem foi a pessoa, e até lembro o que foi que eu preguei. Depois eu tive que ir na casa da pessoa explicar para a pessoa o que é que a palavra de Deus dizia, e aquilo que eu disse não foi eu que disse, aquilo quem disse é a palavra de Deus que disse. E eu mostrei, falei, tá vendo aqui? Está escrito assim, assim, assim. Porque Deus não tem necessidade de coisa alguma. O tema era esse. Deus não tem necessidade de coisa alguma. Deus não precisa de nada. Ele não precisa de oxigênio, ele não precisa de água, ele não precisa de comida. Deus não precisa. Deus não precisa nem da gente. Não precisa. E quando eu falei que Deus não precisa da gente, ele ficou bravo, falou, não, mas como? E as minhas orações, e Deus não precisa da minha oração, então não precisa do meu louvor. Não, ele não precisa, quem precisa é você. Quando você ora, o beneficiado é você, não é para benefício de Deus, não é porque Deus precisa. Quando você diz que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é lindo, não é porque Deus precisa ouvir isso para ele se sentir lindo, maravilhoso e Deus, não. Quando você faz isso, isso é bênção para você. Entendeu? Quando você ora, isso faz bem para você. Você louva a Deus, faz bem para você. Porque Deus, ele não necessita de coisa alguma. Amém? Mas isso é outro assunto. Amém? Isso é outro assunto. O nosso assunto de hoje é isso. Que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e ele diz aqui, quem crê em mim, eu sou o pão vivo, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Jesus é o pão que alimenta a nossa alma, é a água que sacia a sede do nosso espírito, que nos dá vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.